Sejam todos muito bem-vindos! Neste documentário, nós falaremos sobre uma nação pequena em sua extensão territorial, mas que possui uma épica e gigantesca história, riquíssima em vários detalhes acerca da formação, da cultura e de tudo aquilo que compõe o pequeno Principado de Liechtenstein, que hoje é uma monarquia que, embora pequena, é relevante em todos os aspectos que dizem respeito à liberdade civil, a direito e à democracia. Embarquem conosco nessa jornada de conhecimento, aprendendo um pouco mais sobre o Principado de Liechtenstein. Muitos julgam um país pelo seu tamanho e terreno, mas garanto que a grandeza e realeza se encontram nesta pátria, que fica às margens do impetuoso Rio Reno. Paz, segurança e alegria estão presentes nesta pequena nação, que possui raízes profundas com séculos de extensão. Este principado é pequeno e possui caminhos estreitos, mas é uma monarquia forte e que sobreviveu a muitos perigos que vieram contra seus direitos. Com um príncipe democrático e liberdade civil, este é Liechtenstein, um país justo, impactante e bravio. Esta palavra, do alemão Liechtenstein, tem o significado de pedra clara, mas ela refere-se à família Liechtenstein, e é dessa família que este pequeno país toma seu nome. Mas antes de contar a história desta família, vamos voltar um pouco na história deste território. Liechtenstein é um país conhecido como micro-estado, um dos menores países do mundo em área total. Para que nós, do Rio de Janeiro e até do Brasil, tenhamos uma ideia mais ou menos familiar de como seja o tamanho deste país, basta ressaltar que ele é tão pequeno que ele pode comportar em seu território 2 vezes o tamanho da Ilha do Governador. Sobra um pouquinho de espaço, mas é um pequenininho para um estado, correto? Mas não se enganem, sabem o velho ditado? Tamanho não é documento? Com Liechtenstein, este ditado funciona. Essa pequena nação se localiza na região da Europa Central e faz fronteira com a Suíça e com a Áustria. O território de Liechtenstein é basicamente um grande vale. Este vale possui um rio chamado Rio Reno e, segundo pesquisas arqueológicas, este vale tem registros habitacionais que datam de 5.000 anos antes de Cristo, o período neolítico. Há registros de assentamentos e alguns artesanatos e utensílios que foram encontrados próximos à margem do rio Reno e em algumas partes mais elevadas do terreno próximo às margens.
região nunca foi de ter uma população muito grande, tanto que no ano 15 a.C. foi conquistada pelo Império Romano, sem muita resistência. Os terrenos que futuramente transformar-se-iam no Principado de Liechtenstein foram incorporados à província romana da Récia, que tem justamente o nome deste rio Reno, que é tão importante para a região central da Europa, fluindo, inclusive, em direção à França. Retornando a estes territórios do Vale do Reno, no final do século V, com a queda do Império Romano, foi absorvido pelo Império Franco e um pouco depois foi absorvido pelo Sacro Império Romano Germânico. Até este momento, não havia um donatário específico, elas sempre eram intituladas a algum nobre de alguma dessas cortes, anteriormente do Império Franco e agora do Sacro Império. Alguns dos primeiros nobres a adquirirem possessão deste território foram inicialmente os condes de Bregenz e posteriormente os lordes de Schillenberg. Acredito que neste momento vocês estejam se perguntando: quando que essa região começou a ser chamada de Liechtenstein? Para explicar isso, precisamos falar da família Liechtenstein. Essa era uma família nobre que vivia na Áustria. Tanto que na Áustria há um castelo chamado de Castelo de Liechtenstein. Neste castelo viviam esses nobres. A família de Liechtenstein data do século XII d.C., mas ainda era uma família nobre. E mesmo assim, essa família era importantíssima na corte do Sacro Império, visto que seus membros tinham expertise em questões financeiras. Além disso, aconselhavam com frequência os imperadores do Sacro Império e, inclusive, os influenciavam em uma ou outra tomada de decisão. E para que a família pudesse ter o direito a votar neste conselho, era necessário que tivesse uma possessão, uma terra para governar. Até então, a família era apenas dona de alguns terrenos, onde hoje temos a República Tcheca e a própria Áustria, mas nunca obteve um terreno governável. Sempre eram terrenos de possessão privada, e justamente por conta desta necessidade, para tomar assento no Conselho do Sacro Império, um dos membros dessa família, o nobre Karl I, elevou a família de título nobre ao título real. E isso aconteceu quando este mesmo se tornou duque de uma região que hoje se localiza na República Tcheca, chamada de Tropau. Ao tornar-se duque de Tropau, a família ficou um passo mais próximo de assentar-se no Conselho do Sacro Império. E foi com um de seus descendentes, o príncipe Hans Adam I, que o território de Liechtenstein foi adquirido. Vocês lembram dos lordes que antigamente habitavam aquela região do Vale do Rio Reno? Pois bem, este príncipe, na virada dos séculos 17 para 18, com o apoio do imperador Charles VI do Sacro Império, adquiriu aquela região. Começou ao comprar o condado de Vaduz e logo em seguida comprou o condado de Schellenberg e os unificando. Aquela caminhada iniciada por seu antepassado, Karl I, foi concretizada, onde a família de Liechtenstein, neste momento, teria plena capacidade e direito de assentar-se no Conselho do Sacro Império. Com isso, formou-se o Principado de Liechtenstein. Embora agora a família Liechtenstein tivesse um território para conclamar como de seu direito de governar, ainda levariam muitos anos até que a família se estabelecesse no Vale do Rio Reno. E este território ficou muito tempo sem os seus donos. Mas a história fica mais interessante ainda, porque o recém-formado Principado de Liechtenstein precisaria aguentar diversos desafios que colocariam em risco a sua própria existência. O primeiro destes desafios
foi Napoleão Bonaparte. Seguindo a Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão como imperador da França, o Principado de Liechtenstein ficou à mercê das tropas napoleônicas. Napoleão podia muito bem invadir este principado, e o fez, e o removeu da zona de influência austríaca e germânica. Por isso, em 1799, foi criada a Confederação do Reno. Napoleão tinha por ideia restabelecer a grandeza do Sacro Império por meio da influência francesa sobre aquelas mesmas regiões, e por isso Napoleão criou essa confederação, e Liechtenstein obteve o direito de fazer parte dela, visto que Napoleão queria diversas nações que, mesmo que fossem pequenas, tivessem um certo poder de decisão e pudessem fazer um equilíbrio nas tensões da Europa. Liechtenstein ficou por muito tempo sob influência francesa, até que, depois da derrota de Napoleão, em 1815, foi criada a Confederação Germânica, e Liechtenstein teve a oportunidade de se unir a esta nova confederação. Como Liechtenstein sempre foi um país pequeno e que tinha pouquíssima força bélica, sempre foi mais interessante para esta nação e seus príncipes resolver tudo na diplomacia. E é por isso que, embora Liechtenstein não tenha expandido seus domínios, ao mesmo tempo não perdeu nenhuma parte de território, visto que sempre tinha um país maior que o dava seguridade e embasamento, e além disso, garantia a sua soberania perante os rivais. Alguns anos adiante, a Confederação Germânica começaria a passar por um processo de diversas revoltas, que por várias vezes colocavam em risco o domínio monárquico sobre as regiões. Justamente por isso, o príncipe Johann II foi o monarca que assinou a Constituição de Liechtenstein. Com isso, os ânimos foram acalmados e as revoltas que estavam para acontecer no pequeno território de Liechtenstein foram resolvidas pela Constituição. Alguns anos após a assinatura da Constituição, sob o príncipe Johann II, Liechtenstein adquiriu a sua independência tão aguerrida por séculos. Não era mais necessário que Liechtenstein permanecesse debaixo de um guarda-chuva de um Estado maior. E com isso, Liechtenstein definiu duas coisas: a integridade de seu território e a política internacional que definiria a continuidade da existência deste principado. Este monarca também começou o processo de modernização das instituições do principado, e estes processos seriam cruciais para definir o futuro do principado durante os períodos mais macabros da história do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, Liechtenstein quase foi invadido 2 vezes. Houveram até rumores de um possível levante para remover o governo de Liechtenstein durante a Segunda Guerra. Mas por conta de sua política de neutralidade, Liechtenstein permaneceu intocado. Mas esse pequeno país não sairia ileso da Segunda Guerra, assim como a maioria dos países que nela foram envolvidos, porque a economia estaria destruída, pois, como era um país pequeno e necessitava de importação de vários produtos e da ida e vinda de estrangeiros para o território, Liechtenstein sofreria com as crises econômicas do pós-guerra. Mas com isso, a família real de Liechtenstein decidiu por vender vários de seus bens artísticos e históricos, de modo a angariar dinheiro para alavancar a economia e resolver os problemas econômicos que a guerra havia trazido a este pequeno principado. Com isso, em pouco tempo, o Principado de Liechtenstein tornou-se um dos maiores paraísos econômicos do mundo
está ranqueado entre os 20 melhores países no que diz respeito à expectativa de vida. Além disso, Liechtenstein está entre os top 10 dos países com a maior renda per capita. É o paraíso fiscal e, além disso, facilita muito a vida do empreendedor, visto que é um país que respeita a iniciativa privada e, justamente por isso, traz para si mais investimentos e torna-se um exemplo em economia. Há um fato curioso sobre o Principado de Liechtenstein. Em 2003, foi feito um referendo, e neste referendo, o objetivo era dar mais poder ao monarca. Olha que interessante! Enquanto nós vemos países tentando rejeitar o sistema monárquico, Liechtenstein e 87% de seus habitantes votaram por aumentar os poderes do agora príncipe reinante Hans Adam II. Eu posso afirmar que muitas pessoas amariam se mudar para Liechtenstein, mas infelizmente somos pequenos demais para receber a todos. O Principado de Liechtenstein é uma monarquia constitucional parlamentarista. Há alguns que a chamam de a última monarquia absolutista da Europa, mas logo à frente nós entenderemos por que eles usam este termo. Liechtenstein é uma democracia representativa e tem o príncipe como sua figura de chefe de Estado. Como na maioria das monarquias constitucionais parlamentares, os poderes do Estado estão divididos em três. Estes são o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O motivo de muitos dizerem que Liechtenstein é a última monarquia absolutista da Europa é devido ao fato de que todas as decisões do executivo passam pela chancela de Sua Alteza Real. Mas, mesmo que Sua Alteza Real tenha a prerrogativa de sancionar, vetar leis
nomear ministros e demiti-los, para que nós possamos ter a confirmação de que esta frase está totalmente enganada e equivocada, basta saber que o Principado de Liechtenstein tem 2 soberanos. Segundo a própria Constituição, 2 príncipes governam ao mesmo tempo. Eles são o príncipe hereditário e o povo. Isso mesmo, a Constituição de Liechtenstein trata o povo como um segundo soberano. Nas linhas da Constituição, o povo tem tanto poder quanto Sua Alteza Real, visto que vetos de Sua Alteza são referendados. É claro que, embora todas as leis de Liechtenstein passem pela chancela do monarca, a vontade popular sempre será a primazia e, além disso, sempre será respeitada, até mesmo por Sua Alteza Real. Vamos colocar tudo em ordem para compreendermos melhor. As prerrogativas de Sua Alteza Real incluem a dissolução do parlamento, e isto é uma prerrogativa do príncipe de Liechtenstein que pode ser invocada nos momentos de crise, sejam eles crises entre parlamentares ou corrupção. Além disso, o parlamento indicará o primeiro-ministro e Sua Alteza Real o nomeará. Portanto, podemos dizer que todas as decisões do Executivo passam pela chancela de Sua Alteza Real. Vale ressaltar que, mesmo que Sua Alteza Real tenha a capacidade de sancionar e vetar leis, ou seja, as leis aprovadas pelo Parlamento, existe harmonia entre os poderes, visto que a chefia de governo continua sendo separada da chefia de Estado. E isso segue o princípio democrático que diz o seguinte: quanto mais dividido está o poder, maior é a harmonia nacional. E isto é uma verdade, tanto que as monarquias parlamentares dão exemplo de divisão de poder executivo, além, é claro, da divisão e harmonia e respeito e independência entre os poderes. Mas, além disso, o poder executivo, por ser dividido, aumenta ainda mais a confiabilidade do mesmo e permite que ambos se fiscalizem, visto que a Constituição de Liechtenstein afirma que a população tem até mesmo o direito de remover o príncipe reinante. Isso acontece por meio do que chamamos de voto de não confiança. Para termos uma ideia, o voto de não confiança é usado tanto pelo parlamento quanto pela população. Todos são tratados no mesmo nível hierárquico de poder. A população também pode pedir um voto de não confiança em cima do primeiro-ministro ou do próprio monarca. E uma vez aprovado, no caso do primeiro-ministro, um outro será escolhido, votado pelo parlamento e enviado para nomeação à Sua Alteza Real. E caso a população escolha por um voto de não confiança em Sua Alteza Real, o próximo na linha de sucessão será escolhido. Quando falamos de soberania popular, nós dizemos que a população é de fato aquela que governa. Mesmo que nas monarquias parlamentares o poder proeminente seja o legislativo, no caso específico de Liechtenstein, todas as leis, caso a população não esteja de acordo com esta resolução, pode, por vontade própria, pedir o cancelamento desta lei. E então será aberto o processo de plebiscito e, a partir da votação, será decidido se a lei aprovada pelo parlamento e sancionada pelo monarca continuará a valer ou será vetada. E há uma coisa que as monarquias realmente sabem fazer e Liechtenstein demonstra que é mais um dos bons exemplos, que é o convívio popular. Sua Alteza Real e a família real de Liechtenstein todos os dias estão presentes na vida popular. Além disso, há uma festa específica no ano, chamada de Festa do Castelo Vaduz, na qual todos os cidadãos são convidados a passar a tarde com o príncipe. E neste momento, todos trocam conversas, bebem, comem e criam um vínculo que as monarquias fazem muito bem entre a população e o monarca, de maneira que a confiança da população no príncipe apenas cresça e que o amor do príncipe pela população cresça da mesma forma.
Além das prerrogativas maiores de governo, Sua Alteza Real, bem como a família Liechtenstein, são considerados os patronos das artes, da cultura e da ciência no Principado. Isso vem de tradições de séculos, visto que a família Liechtenstein sempre foi considerada uma família nobre e depois principesca que era dotadíssima de conhecimento. Seus príncipes sempre acumularam quadros, esculturas, documentos, e todos eles eram expostos em seus palácios pessoais. Além disso, ressaltamos no vídeo anterior que, depois da Segunda Guerra, a família Liechtenstein optou por vender boa parte de seus acervos artísticos, de modo a financiar a reconstrução da economia do país. Falando de tradição, a família Liechtenstein também tem uma longa tradição de diplomacia, visto que, como nós bem vimos anteriormente, Liechtenstein é um país pequeno e depende da diplomacia para subsistir, visto que a diplomacia foi a arma mais eficaz utilizada pelo pequeno principado para permanecer independente e livre das ameaças de invasão e anexação que rondam a Europa desde sempre. E a família Liechtenstein tem este papel diplomático. Liechtenstein é um exemplo, visto que são um país que não possui nem mesmo 1% dos nossos recursos naturais, e mesmo assim tem uma grandíssima força econômica. Para o Brasil, ainda há esperança. Basta seguirmos o exemplo de Liechtenstein e avançar para o modelo monárquico, que garante estabilidade, continuidade e a defesa dos interesses nacionais, a despeito de outras nações e a despeito de interesses escusos. Isso nos mostra que, se não fosse pelo problema político e se nós tivéssemos uma estrutura de Estado fundamentada no direito inalienável e no respeito à coisa pública, algo que a monarquia soube nos trazer no passado e saberá nos trazer no futuro, seremos um país que não será mais tratado como subserviente, mas que será respeitado como uma nação soberana. E essa soberania está a um passo de acontecer. Basta que todos nós gritemos pela restauração e pelo avanço ao modelo monárquico parlamentar. Como Liechtenstein, sendo uma pequena nação, tem tanta cultura, história e influencia diversos países ao seu redor, justamente por conta da vontade popular somada ao componente da forma de governo. O Brasil é gigante. Imagina como seríamos se tornássemos a ser um império e se avançássemos para esse modelo constitucional. Por isso, é melhor que nós aprendamos e apliquemos no Brasil os conhecimentos sobre direito civil, democracia e liberdade que a monarquia de Liechtenstein proporciona a toda a sua comunidade. Muito obrigado por ter assistido mais este documentário. Não se esqueça de apertar no gostei aqui embaixo e de se inscrever. Dessa forma, vocês nos auxiliam a continuar a produzir conteúdo, a continuar a aprender e a ensinar. Meu muito obrigado. Viva Dom Bertrand! Viva o Brasil!